Agora, vamos começar falando desse jogo do Corinthians, porque o Corinthians tem aí a Sul-Americana pela frente. A gente já falou algumas vezes aqui que o Corinthians precisa abdicar de alguma competição, né? O Corinthians tem a Copa do Brasil, que eu duvido que ele vá poupar jogadores contra o Flamengo numa semifinal, e tem o Brasileirão. Mauro César Pereira, é uma competição que o Corinthians tem que ir reservaço, na sua opinião? Será que o Corinthians tem que falar, Sul-Americana, se vier lucro, a gente não vai usar titular, não vai usar nada? Ou não? Ou por ser quartas de final, tem que ter ali o time titular, Mauro? Porque o Ramon Dias precisa fazer alguma coisa. Porque o rebaixamento tá muito difícil de sair. Pelo que a gente já falou aqui várias vezes. Copa do Brasil não vai poupar. Ou seja, a escolhida vai ser a Sul-Americana, né, Mauro? Eu não sei se vai deixar de lado, porque tem um detalhe aí que é o Depay, o Memphis Depay, né? Ele, se tem um título que ele pode ser campeão, é o da Sul-Americana. Ele não pode jogar a Copa do Brasil, o brasileiro obriga só para não cair. E então, será que o Corinthians traz esse jogador só para tirar do rebaixamento? Ou sonha? Porque parece que o Corinthians tem a ambição de ganhar alguma coisa esse ano, além de escapar da volta à segunda divisão. E o principal jogador, mais caro, jogador contratado, ele não pode jogar a Copa do Brasil. Então, acho que é um dilema aí também, né? Esvaziar a Copa do Brasil esvazia um pouco a participação do holandês. E aí? Mas, raciocinando de maneira lógica e não nas conveniências desse ou daquele jogador, é óbvio que tinha que colocar um time hoje misto, o que for, e preservar os jogadores que pedem maiores cuidados. Sempre há alguém que precisa de maiores cuidados para o jogo de sábado, 4 da tarde, de Itaquera contra o Atlético Goianiense. Essa é a decisão da semana. Se não ganhar do Atlético Goianiense no sábado, vai ficar numa situação bem delicada, porque a esperança do Corinthians de escapar do rebaixamento é vencer em casa, os jogos em casa. É a grande esperança, não que não possa pontuar fora, mas é em casa que tem que fazer a diferença. E vai jogar contra o Lanterna. Então é um jogo, assim, teoricamente mais fácil, mas quem faz o jogo ficar fácil é o time que tem que vencer, no caso é o Corinthians. Então eu entendo que a prioridade toda deveria ser dada ao jogo de sábado, mas não sei se o Corinthians terá essa condição por conta de tudo que está acontecendo, né? O clube está preocupado também, parece disposto a ganhar alguma coisa, faz investimentos em jogadores como o Memphis Depay, Carrilho também, que não pode jogar a Copa do Brasil. Então, eu acredito, não sei se ele vai poupar tanto assim, não. Acho que vai colocar um time forte hoje, dentro das suas possibilidades. Agora, Mauro, seria um erro colocar o time que tá... Eu tô vendo aqui a escalação provável. O Garro vai jogar. É o principal jogador do Corinthians hoje, pela escalação provável. Carrilho, reforço de peso que chegou, seleção peruana, estava no futebol árabe, também deve jogar. Thales Magno, que hoje é um dos principais jogadores do time, acabou de chegar dos Estados Unidos, também está na provável escalação, ou ele ou o Romero. E Yuri Alberto, ou seja, é um Corinthians que está colocando praticamente sua força máxima. Tem o Fagner também, Félix Torres, o Hugo Neneca, que aí eu acho que goleiro tem que ser titular em todas as competições mesmo. Agora, é um Corinthians que coloca aí sua força máxima, tirando o Depay, que segue ali a preparação física para voltar. Não seria um erro isso não, Mauro? Não focar nesse Brasileirão? É um risco, né? É um risco, né? Porque se você esgotar... Imagina se o Garro sofre uma lesão por desgaste, por acúmulo de jogos. Olha o tamanho do problema. É um risco, sempre é um risco, porque são muitos jogos, né? Está jogando todas as partidas, né? E aí o jogador ele pode se machucar, ele pode não conseguir ter a mesma intensidade em determinados jogos mais importantes. Repito, eu acho que o jogo de sábado é mais importante do que o de hoje. O Carrilho jogar, ok, está chegando agora, já põe para jogar, pegar ritmo. O Thales Magno tem sido substituído nos jogos, então também acho que não deve estar com a minutagem tão alta. Acho que tem que analisar caso a caso e deveria ter um cuidado maior com jogadores mais propensos a desgaste, a lesão em função disso e com minutagem muito alta e tentar priorizar o jogo de sábado. Eu penso assim, terça e sábado, 2 jogos. Quem é que você tem que economizar aqui nessa semana? Esse. São importantes? São. Guardo tudo para sábado. Fica no banco hoje. De repente joga alguns minutos. Os que estão mais inteiros, vai para o jogo. Vai hoje, vai sábado, tudo bem. Cada caso é um caso, né? Esse é um carro. Até agora ele está com bom desempenho. Mas todo mundo sabe, o acúmulo de jogos sempre acena com um certo risco. E o time tem uma dependência grande dele, né?
Muito grande, né? E o Depay tem previsão? Eu não vi nenhuma previsão de quando ele vai estrear, né? Tô curioso saber se vai ser sábado, quando vai ser, né? Fala-se sábado, levando em conta que o aniversário será o lanterna do campeonato. Pois é. É isso. Ele tem que jogar logo, né? Ele veio para cá para salvar o clube, né? Não vai ter que jogar. Essa criança tem que ser colocada em campo rapidamente. Tudo indica, Mauro, que seja no sábado, tá? Até deixando claro, né, nosso diretor Kaique Lima, corintiano, tava desesperado me pedindo ingresso para ver a estreia do Depay e eu consegui para ele, Vanderlei Nogueira. Consegui aí 2 ingressos pro Kaique Lima, pra ele ir. Ele tava eufórico, falando que é a estreia do Depay, que é a hora da virada, que ele queria estar no estádio. E provavelmente, Mauro, é isso que o torcedor corintiano tá pensando nesse momento. Assim como o Kaique, nosso diretor, quer ir nesse jogo contra o Atlético Goianiense, porque provavelmente vai ser a estreia do Depay, né? É o que está sendo dito para a imprensa, que ele está se preparando, que ele está... e diz até que ele está treinando bastante, tá? A informação é que o Depay está se dedicando muito para já voltar a atuar, né? Agora, estrear pelo Corinthians contra o Atlético Goianiense no fim de semana. Fortaleza é favorito para esse confronto. Primeiro que seria favorito mesmo se o Corinthians focasse na Sul-Americana. Porque hoje o time do Fortaleza é mais forte que o time do Corinthians. Hoje o Fortaleza tem mais time, hoje o Fortaleza briga pela liderança do Brasileiro. Fortaleza é o último finalista aí da Sul-Americana, né? Joga bem, tem um baita treinador, tem gestão, né, com o Marcelo Paes. Então o Fortaleza já seria favorito. Nessa situação ainda que o Fortaleza tem a Sul-Americana como seu principal foco. Já provou isso usando o time misto aí no Campeonato Brasileiro nos 2 últimos jogos. E joga melhor, né, Bruno? É um Fortaleza que joga muito bem. Aí vão dizer, mas o Fortaleza vem de resultados negativos. Vamos lá, gente. Fortaleza vem de resultado negativo contra o Botafogo no Newton Santos. Contra o Internacional no Beira-Rio, que é um jogo difícil, mas foi prejudicado pela arbitragem. Porque o segundo gol do Inter, o mercado fica montado em cima do zagueiro do Fortaleza e o juiz não marcou nada, um tumulto na área, e aí o zagueiro fica imobilizado, gol do Internacional. E também teve um empate contra o Atlético Paranaense, todos fora de casa. Vale lembrar que agora o Fortaleza vai ter uma sequência em casa. O Fortaleza pode se recuperar agora, tem 2 jogos em casa, agora o Fortaleza. Mas o foco dele é a Sul-Americana, isso está bem visível. Vai ver porque a diretoria acredita que seja a competição mais fácil para o Fortaleza conquistar um título histórico. Então o Fortaleza, né, Bruno, por essa situação de ter o foco na Sul-Americana e o Corinthians não, e por jogar muito melhor que o Corinthians nessa temporada e na passada, é favorito, né, Bruno? Você vê como as coisas mudaram. Dificilmente há um tempo atrás a gente diria que o Fortaleza era favorito contra o Corinthians no mata-mata. E hoje é. Favorito, sim. E ano passado tirou o Corinthians, né? Ano passado os dois fizeram uma semifinal de Copa Sul-Americana e o Fortaleza eliminou o Corinthians. E esse ano se enfrentam de novo agora uma fase antes, nas quartas de final. Então o Fortaleza ele é favorito sim no confronto e é um time que joga para tentar ganhar a Sul-Americana, chegou muito perto e tem sim condição de ganhar. O Corinthians até fez um jogo bom contra o Fortaleza no Campeonato Brasileiro lá em Fortaleza, acabou derrotado, até conseguiu, teve chance de fazer gol, não conseguiu, que é um problema, é um dos problemas desse time do Corinthians, mas o Fortaleza é um time melhor, mais estruturado, joga melhor, então ele é favorito sim. E do lado do Corinthians, essa questão de competição, de priorizar ou não, eu acho que não só no Corinthians, né, mas no Corinthians, nesse momento é bem claro, há uma dificuldade dos times de deixarem muito claras as suas prioridades, as suas preferências, e há um certo medo de colocar o mata-mata, seja ele qual for, em segundo plano, em terceiro plano. Os clubes têm medo de assumir isso, né? A eliminação ela acaba causando protestos, reclamações quando um time é eliminado de um mata-mata. E os clubes, muitas vezes, não só o Corinthians, aqui no futebol brasileiro, eles têm muito medo de assumir. Olha, nossa prioridade é essa aqui. Nós vamos tentar passar desse mata-mata, se não der, não é a nossa prioridade. O treinador ele tem autonomia para escalar um time reserva nessa competição porque a gente tem coisas mais importantes. E no caso do Corinthians tem uma emergência, que é salvar do rebaixamento, o que também às vezes me parece que não tem ainda esse senso de emergência no Corinthians. Eu não sei se há uma coisa
proposital de tentar minimizar uma situação, ou se realmente às vezes falta noção de quão grave é a situação do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Mas às vezes eu fico meio impressionado com entrevistas das pessoas do Corinthians, que não parece que a situação no Brasileiro é tão grave quanto é, e ela é muito difícil. A situação do Corinthians no Brasileiro ela é difícil para valer. O Corinthians ele tem uma chance real de ser rebaixado. Ele pode se salvar, claro, mas há uma chance muito clara de rebaixamento. E me parece que faltando 12 rodadas ainda não caiu a ficha, né? Me parece que ainda tentam passar uma imagem, não, tá tudo bem, daqui a pouco a gente vai sair. Esse aí de daqui a pouco a gente vai sair falavam quando faltava 20 rodadas, 22. Agora faltam 12, né? Tá ficando cada vez mais apertado. Eu queria deixar claro aqui os próximos jogos do Corinthians, tá? O Corinthians tem o Fortaleza hoje, tá? Fora de casa. Tem o Atlético Goianiense em casa no sábado. Esse jogo a gente já falou, é obrigação o Corinthians vencer esse jogo. É obrigação, é contra o lanterna do campeonato. Provavelmente estreia do Depay, estádio vai estar lotado. Precisa vencer esse jogo do Atlético Goianiense. Aí vai ter o jogo de volta em casa contra o Fortaleza, pela Sul-Americana. Depois tem o São Paulo no Morumbi, tá? Clássico fora de casa. Flamengo pela Copa do Brasil. Ainda não está definido se o primeiro jogo vai ser no Rio ou em São Paulo. Depois tem o Internacional, vai enfrentar o Internacional em Itaquera, o Inter que está crescendo, está evoluindo muito, está começando a subir ali para o topo da tabela. Aí o Flamengo de novo e o Atlético Paranaense também em São Paulo. Ou seja, o Corinthians tem Atlético Goianiense, Internacional e Atlético Paranaense. 3 jogos em casa. E tem o São Paulo fora. Depois vai ter o Cuiabá fora também, que é confronto direto. Não é uma má sequência não, né, Mauro? Claro, é difícil você ter uma sequência fácil no Campeonato Brasileiro. Mas é uma sequência que dá para pontuar bastante. O Atlético Goianiense em casa, tem que vencer. Internacional em casa. Não é um dos piores adversários, é difícil, mas não é dos piores, na minha opinião. Aí o Atlético Paranaense em casa também, que é um time que não está na sua melhor fase. Tô tirando o Flamengo e tirando o Fortaleza, tá? Copa do Brasil. Dizendo pelo brasileiro. É uma sequência que dá pro Corinthians pontuar bastante ou você não acredita, Mauro? Pode pontuar, mas o Corinthians não é um time muito confiável, né? Essa que é a questão. É um time que tem alguns bons momentos, mas não dá para ter tanta certeza. Aliás, o Corinthians perdeu muitos pontos em casa desse campeonato. Agora, com os reforços, todos esses jogadores, a expectativa é de que melhore, mas, assim, não dá para ter toda essa certeza. Por isso que eu acho que a mobilização e a concentração tem que ser voltadas para esse jogo de sábado e para os demais do Campeonato Brasileiro. Me parece que no clube muita gente não tem a noção do perigo que o Corinthians corre, né, de rebaixamento. Pela maneira como as coisas são encaminhadas, como os dirigentes reagem, certas declarações, meio fora do contexto real do time, né? Agora vai ter que jogar bem, vai ter que jogar concentrado, vai ter que fazer bons jogos. Esses jogadores que estão chegando vão ter que fazer diferença. Se tudo correr bem, sim. O time está mais forte. Tem muito investimento. Eu vi uma matéria ontem no GE, 22,5 milhões de reais a folha de pagamento do Corinthians. Eu não sei se esse número está correto, porque eu acho que era maior. Porque, recuando uma semana no tempo, a gente ficou sabendo que a informação era essa, 22 milhões, mas de folha de pagamento, e mais um valor respeitável de direitos de imagem. É um negócio de louco, né? Então um clube que deve 2,3 bi, eu confesso que eu tenho dúvidas se o número é esse. Com relação aos números. Ou seja, daí para mais. Daí para mais, não é para menor. É isso aí. É assustador. E semana passada, por exemplo, eu li uma declaração do Fred Luiz, que é o CEO, né? Trabalhou no Flamengo, foi funcionário do Flamengo também. Porque em 2013 o Flamengo queria ser o Corinthians, óbvio. Evidente, né? O Flamengo em 2013 estava começando a sua reestruturação. O Corinthians era o campeão da Libertadores, o campeão mundial, tinha uma dívida pequena. Só que falar de 2013 não adianta nada. Isso é o tipo de declaração para massagear o ego do torcedor. Só que ele não está falando de 24, está falando de 13. Então a grande questão é por que os papéis se inverteram, né?
Eu acho que esse tipo de coisa só serve para iludir a torcida. Porque, assim, o que acontece? Uma coisa muito comum nesses momentos, a gente recebe esse tipo de mensagem, né? Assim, tão boba, tão pueril, é tão ingênuo. O cara manda assim: você está com inveja do Corinthians? Eu falo: por quê? Quem vai ter inveja de um clube que está nessa situação? Da grandeza do Corinthians. Gente, isso é uma besteira. Olha, o torcedor, se você estiver falando com um jornalista, é um papo furado isso aí, está perdendo teu tempo. Se você falar com um torcedor, cara, todo torcedor tem orgulho do seu clube, independentemente do tamanho dele. Essa é a grande beleza do futebol. Também da babaquice achar, não, porque o meu time tem mais títulos. Não, seu time é até mais fácil você torcer por um time que tem muitos títulos. Difícil é torcer por um time que perde, que é time pequeno, que você luta com dificuldade, né? O Corinthians é muito grande, como o São Paulo também é, o Palmeiras também é, como o Flamengo é, o Vasco é, o Inter é, o Bahia também é um grande clube, tem vários grandes clubes, né? Agora vou pegar um exemplo assim, o cara que torce pro Náutico, que é um dos 3 grandes lá de Pernambuco, fica ali entre a segunda e a terceira divisão. O Santa Cruz, que chega a ficar sem série. O torcedor do Náutico, o torcedor do Santinha. Qual o problema de ser torcedor do Santinha? Porque o time está na 4ª divisão. Aí que é difícil, aí que o cara mostra que é apaixonado mesmo e vai dizer para ele que o time dele não é o maior do mundo, que ele ama de paixão. Essa é a beleza do futebol. Então, essas discussões, elas não levam a nada. E aí aparecem declarações assim que, na minha visão, são muito oportunistas, que só servem para isso. Você acaricia o torcedor, massageia o ego dele, mas você não está apresentando nenhuma solução. O Corinthians precisa de soluções urgentes, e elas não são apresentadas. Então, o que se vê, assim, muitos investimentos, vários jogadores, uma expectativa de melhora, que é natural que exista, né? É bem provável até que o time melhorar com esses jogadores todos que chegaram, né? Chegou um monte de gente agora. Alguns já estão jogando, outros vão jogar ainda, né? O jogador mais caro do futebol brasileiro. Agora é um jogador que pertence ao elenco do Corinthians. Se não melhorar nem assim, aí, meu amigo, a coisa não tem solução. Mas, assim, acho que falta um pouco de, assim, contato com a realidade, sabe? Falta um pouco de a vida como ela é.